Olá pessoal, estamos aqui para ver mais uma aula sobre dinâmica das máquinas 1. Como eu havia prometido para vocês, eu produzi um material aí para vocês poderem acompanhar a disciplina à distância, né? O que é um pouco difícil, justamente porque nós temos aí muitos cálculos e diagramas que precisam ser feitos nessa disciplina para poder explicar para vocês, e online isso fica um pouco complicado. Então, eu encontrei essa maneira aí de fazer a apresentação em PowerPoint com o áudio gravado. Espero que vocês eh, tenham aí tenham facilidade para entender, né? Acho que vai ficar bom. Dá bastante trabalho fazer essas aulas, né? Eu levo mais de 2, 3 dias para fazer cada aula dessa, então espero que vocês compreendam aí, né? Então vamos lá, nós vimos aí as bases da cinemática nas últimas aulas, como você pode identificar as variáveis cinemáticas, posição, velocidade, aceleração, assim como outras, e como você pode passar de uma para outra, né, utilizando o cálculo, ou seja, você pode passar da posição para a velocidade e da velocidade para a aceleração, derivando, e se você quiser voltar, você realiza uma integração no tempo. Então nós vimos até agora esse tópico. O que nós estudamos até agora foi o movimento, a descrição cinemática, a descrição geométrica do movimento de um ponto só ao longo de uma dimensão, ou seja, um ponto se deslocando essencialmente em uma reta, né? O que é uma coisa bastante simples, né? Apesar de ser bastante simples, esse problema tem uma aplicação muito vasta aí na engenharia e na física, tá? Bom, o que nós vamos ver hoje, né, então, é a descrição cinemática do movimento aí de vários pontos materiais. Quando esses pontos materiais estão relacionados entre si, então nós vamos definir o que se chama movimento relativo entre esses pontos, e também como tratar esse tipo de movimento quando esse movimento relativo entre os pontos ele apresenta uma certa dependência, né? Então, vamos supor, né, primeiro nós vamos trabalhar aqui, tentar descrever um movimento só de dois pontos materiais, né? Por que você precisa descrever o movimento de mais de um ponto material? Bom, muitas vezes você vai ter uma máquina, um mecanismo, né, que é o que não interessa para nós. Você vai ter uma máquina, um mecanismo que tem aí várias partes móveis, e essas partes móveis, dependendo aí da ligação que existe entre elas, você vai ter um movimento de uma peça relacionada a outra peça. Então você quer estudar como é o movimento desse mecanismo dessa máquina, né? Isso vocês vão aprender mais na disciplina de Dinâmica das Máquinas 2, ou Mecanismos 2, né? Que é uma disciplina mais aplicada, tá? Aqui nós vamos ver só as bases teóricas, né? É uma disciplina, Dinâmica 1 é uma disciplina mais teórica, ok? Então, vamos supor aqui que eu tenho dois pontos materiais, o ponto A, né, e o ponto B. Vejo que para representar o movimento desses pontos no espaço, eu vou precisar de um sistema de coordenadas. Então, aqui eu estou usando o sistema de coordenadas, o eixo X, né, uma linha. Vou imaginar que o movimento unidimensional vai ocorrer ao longo dessa linha, essa linha reta, tá? E esse eixo X ele tem uma origem, um ponto de referência. Então, esse ponto de referência nós vamos chamar de origem. Cada ponto material vai ter aí a sua coordenada, né? Então, o ponto A ele tem uma distância até a origem que nós vamos chamar de XA. Então, essa seria a posição ou a coordenada da partícula A em relação à origem. A mesma coisa vai acontecer para o B. A partícula B tem a sua posição em relação à origem dada pela cota aqui, XB, né? Aqui eu estou falando de pontos materiais, de partículas, mas você não precisa pensar dessa maneira no caso prático. No caso prático, esses pontos, na verdade, podem ser objetos extensos. Quando você vai fazer o tratamento matemático do movimento
desses corpos, né, que são extensos em essência, você vai supor, você vai fazer a aproximação de que o corpo ele pode ser reduzido a um ponto, ou ele pode ser representado por um desses pontos. Tá? Então, qual a diferença entre o movimento de um ponto material e de um corpo extenso? A diferença é que, para um corpo extenso, você pode ter tanto a translação quanto a rotação. E para o ponto material, a rotação não é definida, só tem a translação. Então, para não precisar pensar na rotação do corpo extenso, né, nós fazemos essa aproximação, aí, essa redução do corpo extenso a um ponto material. Então, imagine que é um ponto que representa aí uma parte de uma peça, tá, por exemplo. Tá? Então, eu tenho esses dois pontos e eu quero saber, na verdade, o que acontece não do A em relação à origem ou do B em relação à origem, mas entre eles. Tá? Então, quando você vai estudar o movimento entre os dois pontos materiais, entre os dois corpos, isso vai se chamar movimento relativo, a relação entre eles. Então, esse movimento relativo ele vai ser dado aí dessa maneira. Né? Essencialmente, qual seria a distância entre o ponto B e o ponto A? Porque aqui eu tenho a distância do A até a origem e do B até a origem. E eu me pergunto qual a distância entre o B e o A. Tá? Então, nós vamos usar essa notação, né? E essa quantidade vai representar justamente essa distância aqui, ou essa posição. Tá? O que significa essa notação? Essa notação significa que o B, né, ele é referenciado em relação ao A. É como se, quando eu coloco nessa ordem aqui, B barra A, significa que o A seria a nova origem. Então, eu troco essa origem inicial, né, do sistema de coordenadas, que seria, esse sistema de coordenadas aqui seria o absoluto, né? Vamos supor dessa forma. E as coordenadas XA e XB seriam as posições absolutas dos pontos A e B no sistema de coordenadas. Tá? O que nós vamos obter agora é a posição relativa entre os dois corpos. Então, do B em relação ao A, como se o A fosse a nova origem. Então, a origem estava aqui, a coordenada do B seria essa. Mas se o A fosse a origem, a coordenada do B seria essa. Então, qual é a coordenada do B quando eu coloco como referência o ponto A? Tá? Então, isso que significa essa notação. E justamente para você obter essa distância aqui, é muito simples. Basta você fazer essa distância, né, esse pedaço, menos esse pedaço. Então, fazendo essa subtração, você tem essa parte, é justamente isso que define aí o que nós chamamos de posição relativa. Tá? Então, guardem tudo que eu falar nessa aula, vocês não precisam ficar decorando. Né? Como eu falei, o importante não é decorar, é entender. E se você entende, você acaba levando para toda a vida. Tá? Você mesmo que você esqueça, se você olhar num livro depois, você vai relembrar, porque vai ser um conhecimento aí que você conseguiu obter, certo? Bom, a partir da posição x, vocês sabem que eu posso obter a velocidade. Se eu fizer a derivada temporal de x, né, dx dt, eu vou obter a velocidade. Eu posso aplicar nessa equação, a derivada temporal em toda essa equação. Eu posso aplicar ddt aqui, ddt aqui e ddt aqui. E aí, essa equação ela vai se tornar uma equação de velocidade. Tá? Cada ponto esses dois pontos, eles não vão ficar parados. A posição relativa ela estaria definida para um certo instante no tempo. Isso aqui ocorre num certo instante no tempo. Mas o tempo passa. E conforme o tempo passa, esses pontos eles se movem. Né? E se movendo, o que vai acontecer é que você vai ter que acompanhar isso ao longo do tempo. E para fazer esse acompanhamento, você precisa da velocidade. Então, para obter a velocidade, nós vamos derivar essa expressão toda em relação ao tempo. Então, derivando esse x em relação ao tempo, ele vai virar uma velocidade. Derivando esse x em relação ao tempo, vira velocidade, etc. Então, nós vamos definir o que se chama velocidade relativa. A velocidade relativa do B com referência ao ponto A, com referência ao objeto A. Então, é muito simples isso.
vocês já conhecem isso. Se você tem um carro, esse carro está andando numa rodovia a 80 km por hora e passa vamos supor que o seu carro seja uma Fiorino, né, a 80 km por hora, e passa uma Ferrari aí a 320 km por hora, né? Nem sei se chega nessa velocidade, né? Então, se você fizer a diferença, 320 menos 80, você vai ter aí a velocidade relativa entre os dois carros, né? É como se o carro mais fraco, a Fiorino, estivesse parada, como se ela fosse uma origem. Na verdade, ela não está parada. Em relação ao sistema de coordenadas absoluto, ela está em movimento. Então, vamos separar sempre o que é coordenada absoluta e coordenada relativa. XA e XB são as posições absolutas, né? E XBA, que seria a diferença entre elas, é a posição relativa do B em relação ao A. Se eu inverter essa relação, colocar o B aqui, o A aqui, significa que eu vou expressar o B como origem. Então, eu vou trocar e eu vou querer saber qual é a posição do A quando eu coloco como referência o B. Aí essa subtração aqui, quando você inverte essas letras, vai inverter, obviamente. Isso aqui tem que ficar existe uma ordem aqui. Então, B é o primeiro, A é o segundo. Se você troca as letras aqui, também vai trocar aqui. Além disso, além da velocidade, né, para você ter um movimento, esse movimento ele pode ser mais complicado. As velocidades elas podem mudar ao longo do tempo. Vocês sabem que a mudança da velocidade no tempo é determinada pela aceleração. E para obter a aceleração a partir da velocidade, nós derivamos novamente em relação ao tempo. dv dt é a aceleração. Então, fazendo uma derivada temporal em cada um desses termos dessa equação, dv dt, dv dt e dv dt, você vai obter cada um desses termos, eles vão se tornar acelerações e você define dessa forma o que se chama aceleração relativa. Tudo bem? Espero que vocês já tenham anteriormente dado uma lida naquela sessão lá do livro do Beer Johnson, que eu pedi para vocês acompanharem lá, né? Mas eu estou repetindo o que está escrito lá. A maior parte eu estou tentando repetir aqui e vocês vão, dessa maneira, aprender muito melhor, certo? Vamos para um tópico no qual você agora não tem só dois pontos materiais. Nós temos aí muitos pontos materiais. Então, tem um corpo 1, um corpo 2, um corpo 3, um corpo 4. Quantos você quiser. Até N corpos. Então, até o enésimo corpo. Eu posso ter aqui N, você pode colocar, por exemplo, 20, 50, 10 mil, quantos corpos você tiver. Imagine, por exemplo, um movimento de um gás, por exemplo. Um gás ele tem cerca aí de 10 a 23 partículas, número de Avogadro, né? Então, é um número, esse número para problemas que envolvem moléculas, movimentos de moléculas, esse N pode ser muito grande. Tá? Aí esse método para tratamento de problemas envolvendo aí sistemas estatísticos, né, que envolvem muitas partículas, ele já não serve, já fica um pouco difícil. Mas para poucas partículas, quando você tem uma máquina, por exemplo, ela não vai ter infinitas partes móveis, ela vai ter uma quantidade de peças que é finita, né? Não tem tantos elementos assim. Então vamos supor aí que eu tenho N pontos móveis e cada um desses pontos, num determinado instante do tempo, né? Num determinado instante do tempo, eles vão ter cada um deles a sua coordenada. Então o corpo 1 vai ter a sua coordenada x1, o corpo 2 vai ter a coordenada x2, o corpo 3, coordenada x3 e assim por diante, né? Até o enésimo corpo. Essas coordenadas são tomadas em relação ao eixo de coordenadas absoluto aqui, que tem essa origem, tá? Mas aí nós vamos aprender como determinar o movimento relativo entre esses corpos, tá? Então, como é que eu poderia representar as posições desses pontos materiais, desses vários pontos materiais? Lógico que vai ocorrer um movimento entre eles, tá? Esse movimento você vai ter que acompanhar de acordo aí com a sua descrição, tá? Então, as posições desses N objetos aí, eles vão ser dados aí por uma sequência aí de coordenadas. Então, a coordenada x1 para a partícula 1, coordenada x2 para a partícula 2, coordenada xn para a enésima.
E vejam que se existe movimento, essas posições elas vão variar ao longo do tempo. Elas não vão ser fixas, elas mudam, certo? Então, a partir da mudança da posição, como eu mostrei aqui, você pode determinar a velocidade, né? Então, você pode calcular as velocidades fazendo uma derivada temporal, dx dt. Você pode obter a velocidade de cada ponto. Então, cada ponto vai ter uma dada velocidade. Essa velocidade ela também pode variar no tempo. Então, você vai poder definir a aceleração de cada ponto. Tá? E você poderia continuar essa sequência. Nós vimos que não existem só essas variáveis cinemáticas, posição, velocidade, aceleração, existem outras. Jerk, o snap, o jounce, etc. Todas aquelas derivações subsequentes. Tá? Então, para você partir de uma variável cinemática para outra, de x para o v e do v para o a, você vai derivando em relação ao tempo. Então, dx dt vai me dar v e dv dt vai me dar a. Né? E isso para cada uma das partículas. Né? Para cada iésima partícula você vai poder fazer essa relação. Se você quisesse voltar, né, o que nós não vamos tratar agora, você tem que fazer uma integração. Tá? Aí o caso é um pouco mais complicado. Né? Então, para encontrar as variáveis cinemáticas da velocidade e da aceleração, você tem que derivar em relação ao tempo. Então, dx dt vai me dar a velocidade. E se você derivar mais uma vez, você vai obter a aceleração. Tá? Isso vai valer para cada iésima partícula. Então, se eu tenho a partícula 1, você vai colocar no lugar desse índice aqui, desse índice mudo i, você vai colocar aqui para a partícula 1, a derivada da posição da partícula 1 em relação ao tempo vai me dar a velocidade da partícula 1, etc. Então, você vai fazer isso para cada rótulo desse. Tá? Então, nós temos aí todas essas relações e com isso eu posso acompanhar o movimento dessas partículas. Eu vou saber qual a posição dessa partícula, qual a posição dessa, qual a velocidade dessa, etc. Então, eu vou saber todas as grandezas. E isso tudo, essas grandezas, determinadas dessa forma, foram obtidas dessas posições que são dadas nesse sistema de coordenadas, o sistema de coordenadas absoluto. Ou seja, essas são as posições, velocidades e acelerações absolutas nesse sistema de coordenadas. Mas quando eu quero relacionar um ponto com outro, por exemplo, eu quero acompanhar como é que é o movimento do ponto 1 em relação ao ponto 3. Então, essa relação, né, vai me dar aí o que se chama movimento relativo. Então, o movimento relativo entre esses dois pontos, como vocês viram, você vai ter que fazer diferenças. Diferenças entre as posições, diferença entre as velocidades e diferença entre... Tá? Então, o movimento relativo, né? Então, ele vai me dar essas expressões aqui. Então, a posição relativa, eu vou ter que fazer a diferença entre as coordenadas da iésima coordenada em relação à jésima coordenada. Né? Então, como é a posição da iésima partícula se eu coloco como referência a outra jésima partícula? Então, por exemplo, se eu coloco aqui 1, 2, significa que eu estou tratando o 2 como origem e estou tentando aí determinar qual a posição da partícula 1 em relação a essa nova origem de um sistema que é móvel. Né? Se eu estou colocando como origem uma partícula J, significa que essa origem vai carregar um novo sistema de coordenadas. E como essa partícula está em movimento, o novo sistema de coordenadas ele é móvel. Né? Ok? Bom, eu posso também definir a velocidade relativa, como nós fizemos antes. Vai ser sempre uma diferença, a diferença entre I e J. Né? O J, essa velocidade sempre a referência. Tá? E também a aceleração relativa, você vai fazer uma diferença aí. Tá? Bom, pode ser que o movimento daquelas partículas que eu mostrei antes, ele seja vinculado, ele seja relacionado. Aqui eu queria até voltar o slide, mas eu não posso. Eu já gravei essa aula uma vez, né, e por conta de voltar slides, ele dá erro no áudio. Então eu estou gravando pela segunda vez essa aula. Tá? Então eu não posso ficar voltando os slides. Né? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí se não lembrarem. Tá? Então,
Se eu tenho todas aquelas partículas entre si, eu posso determinar aí, então, as variáveis cinemáticas absolutas, posição, velocidade e aceleração, e também as variáveis cinemáticas relativas, posição, velocidade e aceleração. Né? E o movimento entre esses pontos, entre esses n pontos, ele pode ser dependente entre si, ou seja, o movimento da partícula 1 ele pode depender da partícula 2, o movimento da partícula 4 pode depender da partícula 1, etc. Então, a maneira como esse movimento depende pode ser em termos das suas posições, em termos das suas velocidades ou acelerações, ou uma mistura dessas variáveis. Então, por exemplo, a posição da partícula 4 poderia depender da posição da partícula 2. Vamos supor que entre esses dois objetos eu colocasse uma amarração, por exemplo, eu amarrasse os dois. Então, se eu movimentasse o corpo 2, o corpo 1 seria puxado. Né? Então, existiria aí uma vinculação, um vínculo mecânico que ligaria a velocidade de um com a velocidade do outro. Ou, desculpe, a posição de um com a posição do outro. Você também pode, por exemplo, relacionar a velocidade de um corpo com, a aceleração do outro. Né? Então, pode ser que a velocidade do corpo 2 dependa da aceleração do corpo 7, ou que a velocidade do corpo 3 dependa da velocidade do corpo 5, ou que a posição do objeto 10 dependa da aceleração 3. Então, essas relações elas podem ser estabelecidas. Né? Quando você tem um mecanismo, isso poderia acontecer. Né? Normalmente, as peças elas são numeradas. Quando você tem um mecanismo que nós vamos ter uma espécie de cadeia interligada, nessa cadeia nós vamos ver isso em mecanismos 2, tá? Nessa cadeia você vai numerar os elementos do mecanismo, as peças, e de acordo com essa numeração, né, uma peça vai ficar ligada na outra, e normalmente elas são dadas em sequência. Então a peça 1 é ligada a 2, que é ligada a 3, etc. Tá? Mas para mecanismos mais complicados, isso fica mais difícil. Né? Então, a ligação entre as partes dos elementos, esses pontos materiais, essas peças, elas são ligadas entre si. E como existe ligação, uma ligação muitas vezes mecânica, essa ligação mecânica vai relacionar essas variáveis cinemáticas, posição, velocidade e aceleração. Tá? Então, elas vão se tornar dependentes de uma certa forma entre si. Então, se você tem um mecanismo, a velocidade de uma peça vai influenciar na velocidade da outra peça, por exemplo. Então, vamos supor aí um mecanismo simples aí, que é um virabrequim, né, de um carro, um virabrequim que está conectado à biela e ao pistão do cilindro aí de um carro. Então, a velocidade aí nesse caso aí tem a rotação, né, mas a velocidade com que um ponto do virabrequim gira, né, ela vai determinar a velocidade da biela e do pistão. Tá? Então, você vai ter aí, eles são relacionados. Tá? Então, isso vai implicar em restrições, em funções restritivas que determinam esses vínculos entre as peças, entre cada peça aí do mecanismo. Okay? Com a aplicação aí desse formalismo, né, de movimento dependente e relativo, tá? Vamos ver aqui como você pode utilizar essas ideias para tratar um sistema mecânico simples, aí, que é um sistema de polias. Para essa parte, né, para esse tópico aí de movimento relativo e dependente de vários pontos materiais, nós podemos colocar aí vários exemplos, vários tipos de problemas, né? O livro do Beer-Johnson até não coloca muitos, né? O livro do Hibbeler ele tem mais exemplos, mas esse livro do Beer-Johnson ele não coloca muitos exemplos. Mas para não fugir muito das ideias, para não tornar o assunto muito complicado, vamos tratar aqui, vamos focar só em sistemas de polias, que já tem validade, já tem aplicação na engenharia mecânica, né? Você pode utilizar isso para fazer alguma determinação. Tá? Então vamos supor esse sistema de polias aqui. Né? Eu vou começar com esse exemplo, que é um exemplo bastante simples. Ele tem uma polia fixa que está presa aqui no teto, aqui, né? Isso aqui seria o teto, e eu tenho uma polia móvel, tá? Que vai suspender esse objeto B.
Ligando essas polias, eu tenho um cabo aqui. Esse cabo passa por essa polia de cima, passa pela polia móvel e é preso aqui no teto. Quando você movimenta, puxa esse ponto A para baixo ou solta ele para cima, o que vai acontecer é que esse movimento vai me dar aí um movimento aí do ponto B, certo? Então esse ponto B ele vai se deslocar de acordo com essa situação. Só um minutinho. Então, nesse sistema de polias, você, a partir do movimento do ponto A, você pode determinar o movimento do ponto B. E não sei se vocês já estudaram em mecânica geral, mas esse sistema também ele introduz o que nós chamamos de uma vantagem mecânica. Ou seja, você tem uma vantagem de força aqui. Se B é um objeto bastante pesado, você consegue movimentá-lo aqui com a aplicação de uma força menor. O que vai acontecer com a força é que ela vai o peso, a força-peso do B, ela vai se dividir em duas partes. Aqui, então, se eu tenho 1.000 kg força para baixo, aqui o peso associado a 1.000 kg, 1.000 kg força, esses 1.000 kg força vão se dividir em dois aqui, e a força que você vai fazer vai ser justamente 500 kg força. Tá? Isso para esse sistema. Eu estou fazendo esse sistema simples, tá? Para vocês entenderem melhor, mas aí na sequência nós vamos ver um problema um pouquinho mais complicado, e lá no livro do Bia Johnson, os exercícios dessa parte têm exercícios mais difíceis, que eu pretendo fazer depois com vocês na aula, se tudo der certo e a gente conseguir voltar a trabalhar. Tá? Então, aqui nós não estamos interessados, nessa descrição cinemática, nós não estamos interessados no aspecto das forças, como eu falei para vocês. Desculpa. Eu estou interessado no aspecto do movimento em si. Como é o movimento? A partir do movimento do ponto A, como ocorre o movimento do ponto B. Para esse sistema vai ficar bastante simples, mas para outros sistemas pode ser muito mais difícil. Mas a ideia, o tratamento vai ser o mesmo. Tá? Então, se vocês entenderem esse simples, vocês vão ter a capacidade de aplicar para outros problemas mais complexos. Tá? Então, para tratar esse sistema, nós precisamos primeiro definir aí uma referência, um sistema de coordenadas. Tá? Então, vamos estabelecer aqui uma sequência de passos, de procedimentos, para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, vamos definir aqui o que se chama uma referência. Tá? Nós vamos chamar essa referência de datum. Tá? Então, o que é essa referência? É uma linha, um ponto a partir do qual nós vamos medir tudo. Seria a definição da nossa origem do sistema. Tá? Então, vamos estabelecer que essa linha aqui seja a nossa linha de referência. Tá? Isso aqui vai ser o nosso datum. Num problema qualquer, aí você pode colocar essa linha de referência em qualquer lugar. Né? Você pode escolher o ponto que você queira. Por exemplo, não gostei da linha ser colocada aqui, vou colocar ela aqui no teto. Ou vou colocar ela aqui na base. Ou eu vou colocar a linha do datum aqui. Tá? Você pode escolher outras posições, mas existem posições que facilitam a solução do problema. Nesse caso aqui, a melhor posição seria essa. Se você pegar o chão aqui, por exemplo, já ficaria mais difícil. Ou se você pegasse aqui, se você inserisse aqui uma linha de referência datum aqui no meio, também ficaria difícil, porque você teria aqui coordenadas positivas e negativas, o que não é muito adequado. Você vai acabar se confundindo. Tá? Então, em essência, você pode escolher qualquer posição para o datum, mas na prática nós não escolhemos qualquer posição. Nós sempre vamos aí tentar estabelecer uma posição aí que seja mais simples para resolver. Muitas vezes você não consegue de primeira mão, olhando o desenho do problema, identificar onde que é melhor você colocar. Vocês podem ir lá olhar nos exercícios do Bia Johnson, tem alguns exemplos lá bastante difíceis, né? E muitas vezes não fica óbvio, né? Não é óbvio onde você vai colocar essa referência. Tá? Mas aí nós vamos aprendendo aí, de acordo aí conforme for fazendo os exercícios para vocês. Ok?
Então vamos colocar essa referência aqui e a partir dessa referência eu vou estabelecer um sistema de coordenadas. Tá? Então um sistema de coordenadas, no caso unidimensional, porque esses pontos, aqui os pontos materiais que eu vou tratar são só o A e o B. Os outros pontos aqui dos corpos, tá? Eu não estou interessado. Tá? Então esses pontos eles vão se movimentar ao longo de uma linha reta. Tá? Então vamos introduzir aqui um eixo X. Esse eixo eu orientei para baixo, ou seja, o movimento para baixo é um movimento positivo. Qualquer variável cinemática orientada nessa direção será positiva. Tá? Então, por exemplo, se o ponto A ele sobe com uma certa velocidade, significa que a velocidade dele nesse sistema de coordenadas vai ser negativo, porque subindo ele está indo contra o eixo. Tá? Além de definir o datum e o sistema de coordenadas para o problema, nós temos que definir as coordenadas dos pontos. Então, esse ponto A, nesse sistema de coordenadas, com essa referência, ele vai ter aí uma posição específica, uma posição XA. Então, nós vamos incluir aqui as posições dos elementos. No caso aqui, eu tenho dois elementos, o ponto A e o ponto B. Eu vou colocar as posições deles. Então, a posição do ponto A nesse sistema de referência, tá? E a posição do ponto B nesse sistema de referência. Né? Mas aí você pode estranhar. Eu coloquei a posição do ponto B, não no B, o B está aqui embaixo. Né? Eu coloquei aqui na polia móvel. Tá? Por que nós fazemos isso? Tá? Aqui vocês podem perceber que tem um cabo aqui, e eu não vou pensar no movimento desse cabo. Tá? Vamos pensar que ele é um cabo rígido, aí ele não vai modificar o seu comprimento ao longo aí do movimento. Tá? Então, quando o B sobe 1 centímetro, a polia móvel também vai subir 1 centímetro. Né? Se o B tem uma velocidade de 2 metros por segundo para baixo, a polia móvel também vai apresentar esse movimento. Então, eu posso aqui simplificar e pensar que a polia móvel e o bloco B são um corpo só. O movimento de um ele é transmitido ao outro, ou seja, aqui é um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo de um movimento dependente. Né? O B ele está associado aqui à polia, poderíamos chamar até a polia de C aqui, se você quisesse. Né? Então, o movimento entre essas duas peças ele é dependente, e essa dependência entre B e a polia móvel, ela é dada por um vínculo mecânico, que é esse cabo aqui, esse cabo rígido, vamos supor. Tá? Muitas vezes a ligação é justamente rígida mesmo. Essa polia ela pode ser montada diretamente nesse bloco aqui, um bloco de suspensão. Aqui. Nós podemos fazer dessa forma também. Tá? Então, e mesmo que, onde eu vou colocar essa variável, essa coordenada do B? Eu posso colocar aqui, posso colocar no meio do bloco, posso colocar aqui, não importa o ponto que eu colocar. Tá? A ideia é que você vai pensar que todo esse objeto aqui, na verdade, é um ponto material. Tá? Você vai reduzir tudo isso daqui a um ponto material. Né? E além dessa coordenada aqui, xb, tá? Nós podemos também desenhá-la do outro lado aqui também. Vocês já vão entender por quê. Tá? Então, a coordenada do A e a coordenada do B, né? Desse lado e desse lado. Depois que você estabeleceu essas coordenadas no sistema de polias, né, essas posições dos elementos, a posição do A e do B, você pode utilizar essas posições para definir um elemento constante. Né? Ou seja, o movimento do corpo A ele está ligado ao movimento do corpo B. E existe um corpo, existe um elemento mecânico que vincula esses dois movimentos, que torna o movimento do A dependente do B e vice-versa. Esse elemento mecânico é o cabo. Tá? Então, esse cabo, que ele vai passar por aqui por cima, vem por aqui, vem aqui por baixo e é preso aqui. Esse cabo, ele liga esses dois corpos. Tá? E a característica principal que nós vamos prestar atenção aqui para esse cabo é que não importa o movimento que esse sistema apresente, tá? Não importa a configuração que esse sistema tenha. O cabo ele sempre vai ter o mesmo comprimento. O comprimento do cabo é um elemento constante no sistema. Tá? Então, nós vamos chamar o comprimento do cabo de L, tá? L de comprimento em inglês. Né? Então, esse comprimento ele é fixo. Tá? Como é que você vai determinar esse comprimento? Né? Você vai ter que somar esse pedaço com esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço, com esse pedaço. Mas veja que alguns pedaços aí eu não tenho
Esses pedacinhos que eu desenhei aqui em rosa eu não tenho, tá? Mas vamos ver que esses pedaços em rosa, ao longo do movimento aqui, eles não vão mudar. Se essa parte do cabo que passa por cima da polia tem 20 centímetros, vai ser sempre 20 centímetros. Aqui, se passa aqui 10 centímetros, sempre vai ser 10 centímetros. Não muda. E aqui é a mesma coisa, tá? Então, esses pedaços em rosa são pedaços constantes, que eu vou acrescentar na equação do comprimento do cabo como uma constante adicional. Então, como é que eu escreveria o comprimento desse cabo aqui? É muito simples. Eu faria esse comprimento, mais 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 esse comprimento. E esse total é fixo, esse comprimento é constante. A partir dessa equação do comprimento do cabo constante, eu posso determinar como ocorrem os deslocamentos dessas partículas. E a partir dos deslocamentos eu posso determinar as velocidades e as acelerações. Então, a partir da equação de vínculo aqui, a equação do comprimento do cabo, eu posso determinar as variáveis cinemáticas, posição, velocidade e aceleração. E elas vão ser relacionadas entre si por derivações no tempo. Então, eu faço dx dt para obter a velocidade e dv dt para obter a aceleração. Okay? Então, essa é a sequência básica. Nós vamos seguir isso para cada problema. Aqui nesse exemplo, eu só tenho um cabo. Então, só vai ter um comprimento. Nós vamos ver depois, eu vou mostrar um exemplo onde eu tenho dois cabos. E se eu vou ter dois cabos, eu vou ter duas equações, né? Então, uma para o cabo 1, L1, e outra para o cabo 2. Tá? Então, um cabo só, você só tem uma equação. Quando tem mais cabos, você vai ter aí quantas equações você precisar para quantos cabos tiver. Então, dado isso, né, como nós já vimos, né, vamos escrever aí, então, o comprimento do cabo de acordo com essa referência que nós colocamos e as coordenadas em relação ao sistema de coordenadas. Tá? Então, o comprimento do cabo vai ficar escrito dessa maneira. XA, né? XA, que é esse pedaço, tá? Mais esse pedaço e esse pedaço. Então, esse pedaço mais esse pedaço dá 2xb. E o restante, esses pedaços em rosa, tá? Então, esse pedaço mais esse pedaço e mais esse pedaço são pedaços que são invariantes. Eles não mudam de acordo com o movimento do sistema de polias. Então, como eles não mudam, eu vou absorver esses pedaços numa constante aqui, numa parte que é fixa, não importa o movimento. E toda essa soma, XA mais 2xb mais as constantes, esse comprimento total também é fixo, também é uma constante. Então, o comprimento do cabo ele é fixo, não muda. Então, se eu tomo essa expressão aqui para uma determinada posição, por exemplo, o A está aqui, né, e o B está aqui, você vai ter essa equação. Você vai somar os comprimentos ali, vai dar, sei lá, 2 metros de cabo. Se você mudar as posições, se eu mudar as posições aqui, deixar o A subir, por exemplo, e o B descer, você vai mudar as posições, você vai fazer o mesmo cálculo com as novas coordenadas, tá? E o comprimento do cabo ele vai ter que dar o mesmo, os 2 metros aí, por exemplo. Tá? Então, você pode agora relacionar essa equação do comprimento do cabo para uma configuração inicial e para uma configuração final. A diferença entre a configuração e a configuração final e a configuração inicial é justamente o deslocamento que nós tivemos. Então, quando o A ele está aqui, né, vamos supor que esse comprimento aqui seja 1 metro. Tá? Então, você vai escrever a equação do comprimento, né, para 1 metro, você vai ter um comprimento total. Aí vamos supor que o A ele sobe, ele vai subir aqui até que essa coordenada XA fique com 80 centímetros. Então, de 1 metro, ele vai para 80 centímetros. Tá? Então, vejo que na configuração inicial eu tinha 1 metro e na configuração final eu tenho 80 centímetros. Então, existe uma diferença. Tá? Aqui o movimento relativo do ponto A, a coordenada relativa do A com ele mesmo agora. Né? Então, essa diferença, ΔX, é a diferença entre a coordenada do A final menos a coordenada do A inicial. Né? Então, essa diferença vai me dar aí o que nós chamamos dos deslocamentos. Então, nessa equação,
de L igual a XA mais 2XB, etc., eu vou aplicar um operador de diferença, delta. Né? O delta é sempre final menos inicial. Tá? Então, vou aplicar o operador delta no L, no XA, no XB, no C e nessa constante. Tá? Então, aplicando esse operador delta, né? Delta L, né? Quanto entre duas posições, entre duas configurações do sistema de polias, como variou o comprimento do cabo. Ora, nós sabemos que o comprimento do cabo não varia, tá? Ele vai ser fixo. Então, essa variação ela é a variação entre duas constantes, é o mesmo valor. Se é 2 metros antes, é 2 metros depois. Então, não vai variar. Então, a variação do comprimento do cabo é zero. Tá? Não varia o comprimento do cabo. Está travando um pouquinho o computador aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, colocando a variação na posição do A. Então, delta XA. Então, esse delta XA significa o quanto o ponto A se deslocou aí ao longo entre essas duas configurações, entre a configuração final e inicial, ou vice-versa. Tá? Então, aqui seria a posição do A final menos a posição do A inicial. E a mesma coisa para o B, tá? Você tem essas posições. Nós vamos ter aqui a aplicação do operador diferença finita delta, também no C. Então, fazendo delta C aqui você tem isso. Mas vejam, esse delta C, como eu falei, esse pedaço e esse pedaço, eles não vão mudar, eles são fixos. Então, essa parte aí, essa diferença é zero, porque o C, né, como eu falei, é uma constante, um comprimento constante, além do comprimento total do cabo. Tá? Então, se eu coloco 0 aqui e 0 aqui, nós vamos ter que essa equação toda, delta XA mais 2 delta XB, isso é igual a zero. Tá? A partir do deslocamento de ΔX, você pode obter a velocidade. Se você quisesse a velocidade média, você faria ΔX dividido por ΔT. Isso me dá a velocidade média. Mas eu não quero a velocidade média, eu quero a velocidade instantânea. Então, eu vou fazer, dividir a equação por ΔT. Eu vou dividir toda essa equação por ΔT. Aqui eu coloquei o ΔL, mas o ΔL vai ser zero. Né? Então, divide aqui por ΔT, divide por ΔT e divide por ΔT. Tá? Dividindo por ΔT e aplicando tá? Vamos aplicar aqui desse lado o limite no qual o tempo vai para zero. Tá? Então, ΔL por ΔT é igual a ΔXA por ΔT mais 2 ΔXB por ΔT. Nós vamos fazer agora esse tempo, esse intervalo de tempo entre duas configurações subsequentes, esse intervalo de tempo ir para zero. E dessa maneira nós obtemos o limite da razão entre o intervalo de espaço percorrido pelo tempo gasto, no qual o tempo gasto ele tende a zero. Né? Então, essa relação vai me dar justamente a definição de velocidade instantânea que nós vimos aí no início do semestre. Tá? Então, essa razão de diferenças finitas, ΔX por ΔT, quando você coloca o limite, ele vai se tornar uma razão de diferenças infinitesimais, ou seja, uma derivada. Tá? Então, aqui você vai ter dL dt, dx dt, e dxa dt e dxb dt. Os dois continuam aqui. Tá? Então, esse termo dL dt, como nós vimos, isso aqui é zero. E dx dt é a velocidade do A, e aqui dx dt para o B é a velocidade do B. Então, nós podemos escrever que isso aqui é VA mais 2 VB. Tá? Isso é igual a zero. Tá? Então, essa é a relação de velocidades entre as polias. Tá? Desculpe, entre os dois corpos aqui, entre o A e o B. Tá? Como você relaciona as velocidades. Se eu tenho a velocidade, eu posso calcular a aceleração. Basta você derivar a equação, a variável em relação ao tempo. Derivar essa última equação em relação ao tempo. Né? Então, aplico a derivada temporal naquela equação VA mais 2VB igual a zero. Então, deriva o VA mais duas vezes a derivada do VB. Né? O 2 é uma constante, você derivaria também, aplicaria aqui a regra de Leibniz da multiplicação, mas como o 2 é uma constante, ele não,
a derivada dele, a outra parte, vejo que a derivada do produto, né, a derivada de U vezes V, é a derivada do U vezes o V, mais a derivada do V vezes o U. Né? Mas aqui, como a derivada do 2 seria zero, então você não põe a derivada do 2. Tá? Então só deriva as velocidades, né? E você tem aqui, eu sei que dv dt é a aceleração. Tá? Então a aceleração do A mais 2 vezes a aceleração do B. Tá? Isso é igual a zero. Então, para esse conjunto de polias mostrado, as relações cinemáticas entre as variáveis dos dois pontos materiais ficam muito simples. Tá? Você tem aqui uma relação para os deslocamentos dos pontos, para as velocidades dos pontos e para as acelerações dos pontos. Vejam que essa equação, eu obtive a partir do comprimento do cabo constante. Se você deriva essa equação, você obtém a velocidade. E se você deriva a velocidade, você obtém a aceleração. Então, derivando aqui o x, dx dt me dá a velocidade. Dv dt me dá a aceleração. Então, a equação fica praticamente a mesma, aqui não tem diferença. Tá? E vejo que aparece esse fator 2 aqui. O que significa isso? Que esse 2 significa que o cabo A ele só tem um ramo aqui, né, para o cabo A. E para o cabo B tem 2 ramos. Então, quando o A, por exemplo, quando esse ponto A ele subir 20 centímetros, esses 20 centímetros eles vão ser divididos em 2 aqui. Tá? Por isso é esse fator 2. Tá? Então, quando o A ele subir 20 centímetros, significa que o B vai descer quanto? Ele vai descer 10 aqui e 10 aqui. Tá? Vai dividir, esses 20 centímetros eles vão dividir aqui nos 2 ramos da polia móvel aqui. Tá? Então, por isso que esse fator 2, isso que representa essa equação. A mesma coisa para as velocidades. Se o A ele sobe com 10 metros por segundo, tá? Então significa que o B ele vai ter metade da velocidade. Ele vai andar metade da distância, né, nesse tempo. Então ele vai ter metade da velocidade. Então se o A ele sobe com 10 metros por segundo, o B vai descer com 5. É isso que vai representar essa equação. A mesma coisa semelhante para a aceleração. Né? Se você tem aceleração, é igual. Ok? Então, isso me dá aí um método para você tratar esses problemas com polias. Né? Quando nós formos fazer a prova, né, eu espero que a quarentena já tenha acabado aí e nós possamos fazer a prova presencial, né? Eu pretendo colocar um exercício desse na prova, tá? Então, estudem bem essa parte, porque com certeza vai cair um problema de polias na prova, tá? E também um problema aí de integração, aí, que foi a outra parte que nós vimos. Né? Eu vou fazer ainda mais exercício. Eu pretendo fazer mais exercício, se possível, para fechar melhor essa parte. Certo? Se vocês assistiram até aqui, até o slide 8, né, no total esse vídeo aí tem 16 slides. Se vocês quiserem dar uma parada nesse ponto, esse seria o ponto ideal para você fazer aí uma pausa, né? Se você quiser, pode assistir num dia e uma parte e assistir no outro dia outra parte. Né? Por isso que eu não estou fazendo a aula por videoconferência, né? Porque lá pelo Teams, para ensinar esse tipo de aula, né? Para passar esse tipo de aula que contém fórmulas, fica um pouco complicado. E eu precisaria, na verdade, para poder fazer a aula lá, eu precisaria de um quadro. Eu não tenho um quadro para filmar. Tá? Então, eu preferi fazer dessa maneira, eu acho que vocês vão conseguir aproveitar também da mesma forma. Tá? Então, o ideal é que vocês façam uma pausa aí, vocês assistam um dia, metade, até o 8º slide aqui, e depois a outra parte, né, na sequência, aí, depois do 8º, a partir do 9º, você pode assistir outro dia. Né? Então, aí eu vou deixar esse vídeo disponível no AVA 3, né? E vocês vão poder assistir aí de acordo, certo? Vai ficar bem livre, né? Até se vocês conseguirem colocar na TV o vídeo, aí vocês vão conseguir ver bem grande aí ver bem grande as fórmulas e tal, né? No celular fica um pouco ruim assistir esses vídeos, né? Então vocês podem tentar colocar no computador ou na TV que fica melhor, certo? Bom,
Vamos então para outra parte do vídeo. Agora eu vou fazer exemplos, né? Eu vou fazer exemplos sobre esse tópico. Vamos lá então. Então, primeiro exercício, eu tenho uma configuração de polias aqui que é muito simples. Na verdade, é praticamente a mesma configuração que nós vimos antes. Aqui eu vou repetir o que nós vimos, tá? Vai ficar praticamente igual. A única diferença aqui é que o A aqui era um ponto antes, agora ele virou um bloco aqui, tá? Então, vamos supor, né, que o A, o bloco A, ele acelera para cima, né, nessa taxa aqui, nessa razão constante. Ele vai acelerar, o bloco A ele vai acelerar a partir do repouso para cima nessa taxa. Tá? Então, nesse caso, né, quando ele acelera para cima, eu quero saber qual a velocidade de aceleração do bloco B no instante t igual a 8 segundos. Então, esse é o problema que eu tenho. Na verdade, esse é um problema até muito teórico, na verdade, né? Mas nós começamos com esse exemplo aí mais acadêmico e depois partimos para outros exemplos de maior aplicação. Tá? Então, por enquanto, ainda tenho paciência, porque esse é um exemplo bastante... Esse capítulo todo, o capítulo 11, é um capítulo bastante teórico. Tá? Na verdade, a disciplina toda tem caráter teórico, então não estranhem isso. Tá? Mas o que eu posso garantir para vocês é que isso tem aplicação na prática. Tá? Então vamos lá. Então, nesse problema, vamos definir aqui uma linha de referência, um datum. Né? E a partir dessa linha de referência, você vai medir todas as distâncias, todas as posições aqui, definindo aí um sistema de coordenadas. Então, dado a referência, a linha do datum e o sistema de coordenadas, você vai resolver o problema. Eu escolhi colocar o datum nesse ponto aqui. Tá? Ficou igual ao outro exemplo que eu tinha mostrado, né? O mesmo exemplo, em essência. Mas em outros problemas você pode ter dúvida onde colocar esse datum. Então, depois aí nós vamos ver outros casos, né? Eu pretendo até fazer na aula depois, né? Fazer na aula presencial, se possível, né? Se a gente voltar logo. E então, vamos escrever agora as posições desses conjuntos aqui de blocos aqui, tá? Então, a posição do ponto A, né, eu poderia colocar a posição do ponto A nesse local, né? Aí você poderia ter a dúvida, eu coloco o XA até o meio do bloco, até o final do bloco ou até o começo do bloco? O que eu posso dizer para vocês é que não importa, porque, na verdade, nós vamos tratar esse bloco, esse corpo extenso, como um ponto material. Então, ele vai virar um ponto material. E para associar o movimento desse ponto material aqui com o comprimento do cabo, que eu vou precisar definir depois, então nós colocamos até aqui, tá? Porque na verdade isso daqui, o movimento desse ponto aqui vai ser o movimento desse ponto, desse ponto, desse ponto. Então isso vai virar tudo isso vai ser tratado como um ponto só. Então posso colocar aqui, essa vai ser a coordenada XA. A mesma coisa para o XB, tá? Só que no caso do XB, vejo que agora a polia móvel ela está ligada rigidamente aqui ao bloco B. Tá? Então, o movimento que o B apresentar vai ser apresentado também pela polia móvel. Então, eu posso tratar como a coordenada do B a coordenada da polia móvel, né? Desse lado e desse lado. Nós sabemos que nesse cabo nós temos pedaços que são constantes, né? Pedaços que são constantes, esse pedaço e esse pedaço. Tá? E a partir de todas essas seções, eu posso calcular o comprimento total do cabo. Tá? Então, o comprimento total do cabo é esse pedaço, mais 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 esse pedaço. Tá? Então, vai ser XA mais 2XB mais os pedaços constantes, como nós vimos. Esse comprimento total ele é fixo. Tá? Quando você faz a diferença entre uma configuração inicial e uma configuração final, você obtém aí o deslocamento, que é aplicar nessa equação o operador delta, o operador de diferença entre duas configurações. Então, delta L vai ser igual a delta XA mais 2 delta XB mais delta C. Tá? Então, os deslocamentos eu aplico o delta aqui. Delta, delta, delta e delta.
Mas aí nós sabemos que o cabo, o comprimento dele é fixo, ele não vai variar. Então essa variação aqui, ele não muda nada. Se é 2 metros antes, se é 2 metros depois. 2 metros menos 2 metros vai ser 0. A mesma coisa para essa parte aqui, o ΔC também vai ser 0, como eu havia explicado. Então você vai ficar com essa equação, ΔXA mais 2ΔXB igual a 0. Então essa é a equação que define como são os deslocamentos entre o ponto A e o ponto B. Tá? Então, o deslocamento do A e o deslocamento do B. Para obter as velocidades, né, vocês sabem que eu tenho que fazer uma derivada temporal. Então, se eu tenho a posição, ou seja, o ΔX, eu faço o limite, o limite da razão do ΔX por ΔT com ΔT indo para 0. E isso vai se tornar a derivada dx dt, que é a velocidade. Tá? Então, fazendo essa operação de limite, eu não vou fazer aqui de novo, você pode fazer direto. Quando você fizesse a derivada aqui, dx dt e dx dt, então isso aqui ficaria dxa dt e aqui dxb dt. Mas esses dx dt são as próprias velocidades. Né? Aqui eu escrevi aqui que essa relação de velocidades vai valer tanto para o A quanto para o B. Né? Eu posso colocar aqui VA é dxa. Então, as velocidades nós vamos achar vamos encontrar essa expressão aí, VA mais 2VB, como nós já tínhamos visto antes. Se você quer a aceleração, agora você deriva outra vez, aplica a derivada temporal nessa equação, eu vou ter dv dt. Tá? Então, dva dt é a aceleração do A, tá? E dvb dt vai ser a aceleração do B. O 2 aqui, como eu falei, a derivada do 2, teria um outro termo aqui, mas a derivada do 2 seria 0, então esse outro termo não aparece. Tá? Então, a aceleração do iésimo termo vai ser igual à derivada da iésima velocidade, aqui, né, como nós tínhamos visto antes. Tá? Então, essa expressão aqui, eu vou aplicar aqui dv dt, eu tenho a aceleração, e dv dt eu tenho a outra aceleração. Então, essa é a expressão para aceleração. Então, no geral, obtemos aí para esse sistema de polias, de acordo com esse método que eu mostrei para vocês, né, nós obtemos essas 3 equações aí que relacionam as variáveis cinemáticas de um corpo e outro. Então, uma equação que relaciona o deslocamento do A com o deslocamento do B, outra equação que relaciona a velocidade do A com a velocidade do B, e outra que relaciona a aceleração do A com a aceleração do B. Então, espero que vocês tenham entendido bem essa parte. Tá? Não é difícil. Né? A maior parte dos alunos, pela experiência que eu tenho de passar essa disciplina, os alunos entendem muito bem esse tópico aí, eles não têm muita dificuldade. Tá? Bom, mas aí vamos voltar agora aqui ao exercício. Então, já definimos isso. Né? Então, agora vamos olhar aqui para o enunciado do problema aqui. Tá? Vejam que o bloco A ele vai subir. Tá? Então, se ele sobe, né? Ele já tem aqui uma variável que é negativa, porque o meu sistema de coordenadas ele está apontando para baixo. Tá? Ele vai apontar para baixo e o bloco vai subir. Então, como ele acelera para cima nessa taxa constante, tá? E essa aceleração ela vai ser negativa. Até tem um pequeno erro aqui nesse exercício, depois vocês vão ver ali que eu até esqueci de pôr um sinal ali. Né? Eu vou mostrar onde que tem esse erro. Tá? Então, o fato importante aqui é que a aceleração do bloco A, o bloco A ele tem uma aceleração constante, é fixa, 0,04 metros por segundo ao quadrado para cima, ou seja, negativa. Tá? Quando eu tenho aceleração constante, nós já vimos que aceleração constante significa aí movimento uniformemente acelerado. Né? Então, isso que nós vimos antes, que eu tenho essas 3 equações. Né? Isso aí vocês já devem saber do ensino médio, né? Não é novo para ninguém. V igual a V0 mais AT, x igual a x0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado, e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔX, né? Equação de Torricelli. Tá? Então, essa seria a equação horária da velocidade para o movimento acelerado, essa seria a equação horária da posição para o movimento acelerado, e essa é a equação de Torricelli. Tá? Então, se eu começo nessa velocidade, acelero durante um tempo,
a partir dessa velocidade, eu chego nessa velocidade. Então, por exemplo, eu estou a 80 km por hora, acelero a, sei lá, não vou falar em km por hora, vamos falar em 80 metros por segundo. Acelero a 2 metros por segundo ao quadrado durante 2 segundos. Eu vou chegar aqui numa outra velocidade. Tá? Então, é isso que representa essa equação. Ou a outra equação aqui, eu começo nesse lugar, eu estou nessa posição e tenho essa velocidade. Eu vou acelerar durante esse tempo e a partir dessa aceleração, começando nesse ponto com essa velocidade, eu vou chegar nesse outro ponto aqui. Então isso vai me dar a posição. Nessa equação aqui, o que nós vamos fazer, na verdade, vai ser passar esse x0 para o outro lado da equação. Tá? E quando eu passar o x0 para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo, vai ficar x menos x0. Mas x menos x0 é ΔX. Tá? Então nós vamos poder relacionar essa expressão com essa. Né? E na equação de Torricelli, você começa com uma velocidade inicial, acelera, e nesse processo de aceleração você tem um deslocamento, você anda essa distância ΔX. Tá? Então começa com essa velocidade, acelera, anda essa distância e você vai terminar nessa velocidade. Tá? Bom, então, como a aceleração do bloco A é constante, igual a esse valor, eu vou poder aplicar essas equações para o bloco A, ou seja, eu vou poder colocar um índice aqui A em todas as variáveis, a velocidade do A, a aceleração do A, a posição inicial do A. Então nós vamos fazer isso colocando aqui um subscrito A, né, significando aí que são as variáveis cinemáticas desse bloco. Você pode aplicar aí essas equações da aceleração constante. Mas vejam que se a aceleração do A é constante, tá? Se a aceleração do A é constante, por essa relação de acelerações, se isso é fixo, não varia no tempo, então significa que o AB, a aceleração do B, também não varia no tempo, para que essa equação se mantenha sempre zero. Então, se a aceleração do A é fixa, então a aceleração do B também será fixa. E para o B, eu também posso aplicar as equações de aceleração constante e posso fazer essas expressões aqui também. Então, vejam que eu não tinha quase nada de equações no exercício, o exercício não vem com fórmulas, né? Você vai tendo que lembrar, aí, tendo que relacionar aí com o que você já sabe, né? Mas sempre eu vou dar exercícios que vocês já viram antes, não vou passar um exercício novo aí para você não precisar redescobrir a roda toda vez, certo? Então, temos aqui as equações do A, as equações do B, né, as dependências espaço-temporal das variáveis cinemáticas e como essas variáveis cinemáticas dos dois pontos se relacionam entre si. Tá? Agora, o que me diz o problema? Eu quero saber qual a velocidade e a aceleração do bloco B. Então, a velocidade do B está aqui, ó. Essa é a velocidade do B. Né? Mas para achar a velocidade do B, eu precisaria da velocidade do A, que eu não tenho. Tá? Eu não tenho a velocidade dele. Né? No caso aqui, eu quero saber a velocidade e a aceleração do bloco B no instante 8 segundos. Certo? Mas eu não tenho, nesse instante, nem a velocidade nem a aceleração. Né? Então, para o B, como o bloco B ele possui aceleração constante, então esse AB ele é fixo, significa que ele vai ser sempre o mesmo. Ele vai ser o mesmo no instante 1 segundo, no instante 2 segundos, no instante 3 segundos, inclusive no instante 8 segundos. Então a aceleração do bloco vai ser fixa, não depende desse tempo. Mas a velocidade ela vai mudar. A velocidade vai mudar, ela vai depender desse tempo. Tá? Então, como eu tenho aqui a aceleração do A, a partir da aceleração do A, eu posso achar a aceleração do B, que é justamente o que ele pede, essa aceleração é fixa. Então, é muito simples. A partir dessa equação, né, eu vou passar a aceleração do A para o outro lado. Né? Vejo que se eu passar esse tempo para o outro lado, ele vai ficar negativo, vai aparecer o sinal menos, está aqui. Tá? E depois, o 2 aqui, ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a partir da manipulação dessa equação, eu vou ter que a aceleração do B é igual a menos a aceleração do A dividido por 2. Tá? Aqui tem um pequeno erro, como eu tinha comentado. Deixa eu
colocar aqui. Então vejam que vamos substituir aqui a aceleração do A. Então a aceleração do A é 0,04 metros por segundo ao quadrado. Mas essa aceleração, como eu falei, ela é para cima. Então se o bloco está subindo, essa aceleração é negativa. Veja que aqui eu coloquei esse menos e esse menos. O menos é da equação, da manipulação da fórmula. Mas aqui teria mais um menos aqui, que eu sempre esqueço esse menos, mesmo na aula eu acabo esquecendo. Tá? Aqui tem um menos. Tá? Então, menos 0,04 com menos com menos dá mais. Tá? Na verdade, aqui é um igual. Tá? Aqui também está errado. Tá? Então, 0,04 dividido por 2 dá 0,02 metros por segundo ao quadrado. Então, vejam que a aceleração do B, né? A aceleração do B, ela é positiva. Né? Então, enquanto o A sobe, o B, ele desce. Então, por isso que a aceleração vai dar um valor positivo. Mais 0,02 metros por segundo ao quadrado, descendo. Tá? Então tinha esse errinho aqui, desculpem, eu acabei não arrumando. Né? Eu sempre esqueço esses sinais aí, tem que cuidar para não esquecer, né? A gente não presta muita atenção. Bom, agora falta a velocidade do bloco B. Né? Então a velocidade do bloco B, ela não é fixa, como eu já falei. Tá? E vamos definir como é essa velocidade. Então, a velocidade ela depende da equação horária da velocidade, tanto para o bloco A quanto para o bloco B. Eu não quero saber do bloco A, então não estou interessado nessa equação. Né? Eu só quero saber para o bloco B. Tá? E nessa equação, para saber a velocidade do B no instante de t igual a 8 segundos, eu preciso da aceleração do B, que nós acabamos de encontrar, mas também preciso da velocidade inicial do B. Essa velocidade inicial ela não foi fornecida no exercício, mas o exercício me diz o seguinte, que o bloco A ele acelera para cima a partir do repouso. Tá? Então a informação importante é essa palavra aqui, repouso, né? O bloco ele vai para cima a partir do repouso. Então, significa que o bloco A, no início, né, a velocidade do bloco A no início é zero. Tá? Então, nessa equação aqui, eu posso colocar aqui a velocidade inicial do A mais 2 vezes a velocidade inicial do B igual a zero. Essas equações elas valem a qualquer tempo. Elas são simultaneamente, as variáveis cinemáticas elas são simultaneamente tomadas nessas equações. Tá? Então, a velocidade do A é no mesmo tempo tomada que a velocidade do B. Então, se é a velocidade inicial aqui é a velocidade inicial. Tá? Se é a velocidade no 8, é a velocidade no 8. É a qualquer tempo isso. O mesmo para as outras equações. Então, se o A começa da velocidade inicial igual a zero, então essa equação aqui, né, essa expressão aqui é zero. Isso aqui vai ser zero. Tá? Desculpe pela letra aqui com o mouse que fica complicado de escrever. Né? Então, essa velocidade é zero. Né? Então, significa que esse termo aqui vai ter que ser zero. Tá? Então, daqui nós concluímos que a velocidade inicial do B é zero. Óbvio. Né? Se o A começa parado, o B também começa parado, porque eles estão ligados entre si. Né? Então, eu vou usar aqui a equação horária da velocidade, colocando essa velocidade inicial igual a zero. Né? Então, velocidade inicial igual a zero. A aceleração nós acabamos de encontrar 0,02, só que aqui tem um sinal, aqui tem um mais aqui. Tá? Deixa eu arrumar ali outra vez. Aqui tem na verdade é a mais aqui, né? E aí você vai ter a velocidade do B. Tá? A velocidade do B vai ser positiva, né? A aceleração vezes o tempo, 0,16 metros por segundo ao quadrado. Veja que vai dar positiva, tá? Eu tinha errado esse sinal aí. E como é positiva, significa que vai a favor do sistema de coordenadas. Né? Então, se vai a favor do sistema de coordenadas, vai descer. Tá? Então, enquanto o bloco A sobe, o bloco B desce. Isso fecha esse exercício. Né? Então, nós encontramos que a velocidade do bloco B no instante de 8 segundos é 0,16 metros por segundo para baixo. Tá? E a aceleração do bloco B seria 0,02 metros por segundo ao quadrado para baixo. Okay? Se vocês tiverem alguma dúvida nesses exercícios, vocês podem me mandar mensagem aí no AVA3 aí que eu respondo aí, né? Ou por e-mail também. Tá?
Vamos ver agora um problema mais complicado, né? Então, bem mais difícil. Bem mais difícil não, mas um pouco mais. Então, esse problema está no livro do Beer Johnson, lá, o exercício 11.40. Eu faço praticamente todo semestre esse exercício, né? Além de outros, né? Então, nesse problema aqui eu tenho um problema mecânico aqui um pouco mais elaborado, né? Então vejo que tem um motor aqui, esse motor ele faz funcionar um elevador, né? Então eu tenho esse elevador e ele vai ser suspenso a partir aqui do cabo que vai enrolar no carretel do motor, tá? E para ajudar o motor a suspender o elevador, existe um contrapeso aqui, W, né? Então esse contrapeso W ele vai servir para suspender esse motor. Só um minutinho. Então, nós vamos ter esse contrapeso aqui. Então, o contrapeso tem a função de auxiliar o sistema de suspensão do elevador, né, para que o motor ele não fique aí, sobrecarregado, né? Então, W aqui significa, indica esse contrapeso, né? Peso em inglês começa com W, então por isso que o problema coloca essa letra aí. O livro foi traduzido em inglês, tá? Aqui no cabo nós vamos colocar uma marca aqui, um ponto C aqui, vocês já vão entender, né? Então vamos ver o enunciado, né? Então o elevador ele vai partir do repouso, até coloquei em negrito aqui, né? Ele vai partir do repouso, vai começar parado e vai subir com aceleração constante. Então aqui, ó, aceleração constante também é outra informação importante. Se a aceleração é constante, você pode utilizar todas aquelas fórmulas que eu havia mostrado antes. E se o contrapeso W se desloca 10 metros em 40 segundos, determinar. Eu quero saber qual a aceleração do elevador, qual a aceleração do ponto C do cabo e qual a velocidade do elevador após 6 segundos do início do movimento, tá? Então, como é que eu vou fazer esse problema? Então, você tem que fazer todos aqueles passos, né, que eu havia mostrado, né? O diferencial nesse exercício aqui é que eu tenho, na verdade, dois cabos. Eu vou ter um cabo laranja, esse cabo mais clarinho aqui que eu desenhei, tá? E um cabo aqui laranja mais escuro aqui, né, que seria o cabo do contrapeso. Então, eu tenho dois cabos que são, de certo modo, independentes. Então, eu tenho esse cabo e esse outro cabo. Como eu tenho dois cabos, eu vou ter que escrever a equação de comprimento para dois cabos, L1 e L2, tá? Então, vamos estabelecer aqui uma linha de referência, um sistema de coordenadas, como nós já tínhamos feito antes. Não mudou muito, né? O datum aqui continua numa posição aí mais ou menos bem definida, tá? E a partir desse datum nós vamos escrever aí as coordenadas de cada ponto aí do sistema, tá? Então vejo que aqui o corpo, a rodana móvel aqui, né, e o elevador formam um corpo só. Então eu posso colocar aqui esse ponto aqui como a coordenada do ponto E. Para resolver o problema, depois eu vou colocar aqui nesse eixo dessa polia aqui um ponto adicional, um ponto D aqui para ajudar na solução. Vocês já vão ver por quê, tá? Então, qual o comprimento dos dois cabos, né? Então, eu tenho o comprimento desse cabo aqui, então é esse pedaço, né? Mais esse pedaço, que eu vou chamar de XZ, mais esse pedaço, né? Agora, quem é esse pedaço? Eu não sei quem é esse pedaço. Para descobrir quanto vale esse comprimento aqui, né, eu vou precisar desse comprimento. E, então, para estabelecer esse comprimento aqui, eu vou colocar uma nova letra, uma letra D aqui, tá? E essa letra D, esse ponto, ele vai ter a sua própria coordenada, XD, tá? Então, com essa coordenada do ponto D e com o XZ, tá, eu posso definir quanto vale isso. Então, esse pedaço mais esse pedaço, né, a soma dos dois dá XZ. Então, isso significa que se eu fizer XZ menos XD, eu vou ter esse pedaço aqui, tá? Então, XZ menos XD vai me dar esse pedaço, tá?
Tá? Então aí eu continuo. Então esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Aí vai ter esse pedaço. E depois vai entrar esse pedaço aqui. De novo, eu tenho essa parte. Né? Como é que eu vou definir essa parte? A partir da coordenada do ponto C. Então, essa coordenada do ponto C, tá? Esse pedaço aqui, menos esse pedaço aqui, que é o próprio XD. Então, XC menos XD. Então, tudo isso, menos XD, e dá esse pedaço aqui. Então, essa equação, né, essa porção do cabo vai ser XC menos XD. Né? Então, você vai ter aí todos os pedaços do cabo. Veja que esse cabo, em essência, ele não tem um comprimento constante, porque à medida que o motor vai funcionando, o cabo vai enrolando no carretel aqui. Então, se isso acontece, o comprimento do cabo ele não vai ficar fixo. Mas nós vamos tratá-lo como fixo, porque eu vou colocar aqui um ponto de referência e vou acompanhar o movimento desse ponto, imaginando que ele não vai enrolar aqui, não vai enrolar nesse caso aqui. Vamos supor que o motor esteja a uma distância muito grande aqui, que ele não chega a enrolar no carretel. Tá? Até se você quiser, você pode até esquecer essa parte do motor aqui, ela é colocada mais para ilustração mesmo do problema. Né? No elevador real, você não tem essa configuração, é um pouco diferente. No elevador real, o sistema aí mecanicamente ele não é exatamente assim. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem na internet aí como é o mecanismo de funcionamento aí de um sistema elevatório. Né? Você vai ver que não é tão simples assim. Tá? Bem, parece ser uma coisa simples, mas não é. Né? É uma coisa cotidiana, mas mecanicamente tem bastante ciência ali. Tá? Então, vamos trazer aqui, vamos achar o comprimento desse primeiro cabo. Então, o cabo que enrola aqui no motor. Então, o comprimento desse cabo, né, ele vai ser dado como? Então, o primeiro cabo, L1, então é XZ mais esse pedaço, que é XZ menos XD, mais esse pedaço, que é XC menos XD, mais os pedaços constantes, que é esse e esse. Então, esses três pedaços constantes vão entrar aqui na primeira constante C1, que depois ela vai sumir. Além disso, essa porção XD aqui, esse comprimento XD, ele também é fixo, porque essa peça aqui, esse suporte, ele também é rígido, não vai mudar essa distância. Então, se não muda essa distância XD, esse XD, ele vai se tornar aí ele vai ser integrado aqui também essa constante. Depois nós vamos absorver esse XD aqui nessa constante aqui, ficou ruim, horrível. Né? Nós vamos absorver esse XD nessa constante. Deixa eu apagar ali, ficou horroroso. Então esse é o comprimento do primeiro cabo. Agora vamos ver o segundo, que é o cabo laranja aqui, um pouco mais escuro, aqui meio parecido com vermelho, né? Que é o cabo aqui do contrapeso. Veja que esse cabo está preso aqui no suporte que está montado no eixo aqui da polia móvel. Tá? Então, esse cabo ele é mais simples. Né? Então, tem esse pedaço aqui, mais esse pedaço e mais esse pedaço. Tá? Então, esse pedaço aqui, nós já sabemos quanto vale. Tá? Então, esse pedaço aqui é o próprio XZ. Tá? Nem coloquei a cota ali, mas nem coloquei o valor da cota, mas isso aqui vale XZ. Tá? Então, XZ mais o pedaço constante, mais o que nós vamos chamar aqui de XW, a coordenada do contrapeso. Tá? Não sei se dá para enxergar, aí ficou meio pequeno, meio apagado esse amarelo aí, né? Então, o comprimento do segundo cabo é dado pelo quê? XZ mais XW mais a parte constante. Tá? Então, aqui é uma outra constante, por isso que eu coloquei constante 2. Então, esses dois cabos aí, nós vamos ter duas equações. Tá? Então, o L1 e o L2. Como eu falei, o XD, ele também é constante, ele vai ser absorvido dentro dessa constante aqui, né, que eu vou continuar chamando de C1. Então, eu posso absorver esse XD lá dentro, tá? E eu vou ficar com o seguinte, 2XZ mais esse XC, mais a nova constante. Tá?
Esse vai ser o comprimento do cabo 1. A mesma coisa para o cabo 2, XZ mais XW mais a outra constante. Tá? O comprimento desses dois cabos é fixo ao longo do movimento, ele não vai mudar. Tá? Então, eu não tenho mudança no comprimento deles. Então, é essa informação que é importante para nós. O que nós vamos fazer agora é calcular os deslocamentos a partir dos deslocamentos das velocidades e depois das acelerações e resolver o problema. Então, os deslocamentos eu aplico naquelas duas equações ali, né? Eu não posso voltar o slide para mostrar, mas vocês podem voltar o vídeo se quiser. Tá? Então, aplicando naquelas duas equações os comprimentos, vejo que ΔL1 vai ser igual a zero e ΔL2 vai ser igual a zero. Tá? Então, você vai aplicar o operador delta em todos os termos daquelas duas equações. Então, você vai ficar com 2ΔXZ mais ΔXC. O ΔC1 vai ser zero e o ΔC2 também vai ser zero. Então, você vai ter essas duas equações, aplicando o operador delta, aí, a diferença, né, entre uma configuração final e inicial, você vai ter os deslocamentos. Quando o elevador se desloca essa distância, quanto vai se deslocar esse ponto C do cabo? Ou quando o elevador se desloca essa distância, quanto que eu vou ter de deslocamento no contrapeso? Tá? Então, vejo que essa equação aqui é importante no caso de um elevador, né? Porque a mesma distância que o elevador subir ou descer vai ser a mesma distância que o contrapeso vai subir ou descer. Então, você vai ter que deixar espaço disponível para esse movimento. Né? Então, se o elevador ele começa no primeiro andar e sobe até o 10º andar, tá? Se eu tivesse esse sistema simples aqui, o contrapeso também, enquanto o elevador subisse do primeiro até o 10º, o contrapeso desceria do 10º até o primeiro. Tá? Então você teria que deixar espaço suficiente. Tá? Na prática, o que se faz é um sistema de redução aqui, para que o contrapeso não sofra um deslocamento muito grande. Aí você não tenha que gastar, deixar espaço mecânico disponível para esse movimento. Tá? A partir do deslocamento, você pode derivar em relação ao tempo e obter as velocidades. Então, dx dt vai me dar a velocidade, dx dt vai me dar a velocidade, dx dt vai me dar a velocidade, dx dt vai me dar a velocidade. Então, essas são as relações de velocidade, aplicando a derivada temporal. E se eu aplicar a derivada temporal outra vez, eu obtenho as acelerações. dv dt é a aceleração do E, do C, do E e do W. Então, tem todas as expressões aqui. Tá? Bom, aí o que nós sabemos do enunciado do problema é que o contrapeso W ele vai se deslocar por 10 metros durante aí um intervalo de tempo de 40 segundos. Tá? Então, 10 metros em 40 segundos. E eu sei que o elevador ele vai subir com aceleração constante. Tá? Então, o elevador ele começa do repouso, ele começa parado, tá? E depois ele vai subir com aceleração constante. Pelas relações de velocidade, se o elevador está parado, tá? Se o elevador está parado, a velocidade inicial dele é zero. Tá? Então, se a velocidade inicial do elevador é zero, né? Pelas relações de velocidade, se VE inicial igual a zero, significa que a velocidade inicial do contrapeso W também é zero. E também, se VE inicial igual a zero, significa que a velocidade do cabo inicial também é zero. Está tudo interligado. Então, se o elevador começa do repouso, o resto também vai começar do repouso. Por isso que eu coloquei aqui. Se essa velocidade do elevador inicial é zero, isso implica, portanto, a velocidade do contrapeso e a velocidade do cabo também vão ser nulas no início. Tá? E também a aceleração do elevador é constante. E aí nós vamos poder supor que as outras acelerações também são constantes. A aceleração do elevador é constante, a aceleração do cabo é constante e a aceleração do contrapeso é constante. Então isso é definido a partir dessas expressões. Tá? E se as acelerações são constantes, eu posso usar aquela que já vimos. No caso da aceleração constante, V igual a V0 mais AT, x igual a x0 mais v0t mais a sobre 2t quadrado, v ao quadrado é v0 ao quadrado mais 2a ΔX.
Tá? E eu vou aplicar essas equações para cada um dos elementos do problema, para cada ponto material. Para o ponto material do elevador, para o ponto material do contrapeso e para o ponto material que representa o cabo. Tá? Porque as acelerações são fixas. Tá? Então, vamos usar essa informação. Quando o contrapeso se desloca 10 metros em 40 segundos. Tá? Então, o que é deslocamento? Deslocamento é ΔX. Tá? Então, esse ΔX para o contrapeso W, ΔXW, é 10. Tá? E isso vai ocorrer quando passa um tempo de 40 segundos. Então, esse tempo aqui seria 40 segundos. Tá? Então, eu vou usar essa equação. Tá? Por que eu não usar as outras? Né? Porque aqui, nessa primeira, não aparece deslocamento, só aparece velocidade, aceleração e tempo. Nessa outra expressão, aparece deslocamento, mas não aparece o tempo. Tá? Então, eu vou usar essa do meio, onde aparece o deslocamento do W, né, que é 10, e o tempo, que vai ser 10. Né? Eu já sei que a velocidade inicial do contrapeso é zero, porque o elevador começou do zero, então o contrapeso vai começar do zero também. Então, essa parte aqui também é zero. Tá? Então, substituindo os valores, ΔXW é 10, a velocidade inicial do contrapeso é zero, tempo é 40, é 0 vezes 40, isso aqui vai zerar. Tá? O tempo vai ser 40 também, isso aqui está ao quadrado, dividido por 2, e a aceleração do contrapeso. Então, a partir dessa equação, eu vou determinar quem é a aceleração do contrapeso. Vejam que ela vai dar positiva. Né? Eu vou multiplicar 2 vezes 10, essa parte aqui é zero, né? 2 vezes 10 dá 20, e aí esse 40 ao quadrado está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Tá? Então, 20 dividido por 40 ao quadrado vai me dar a aceleração do contrapeso, que é 0,0125 metros por segundo ao quadrado. Como deu positivo, significa que está a favor do eixo. Ou seja, quando o elevador sobe, o contrapeso desce. Quando o elevador sobe acelerando, o contrapeso desce acelerando. Certo? Bom, a partir da aceleração do contrapeso, nós podemos achar as outras acelerações. Né? Nós temos as relações de aceleração que nós encontramos. Tá? Então, se eu tenho o AW, né? Aceleração do contrapeso, eu posso encontrar a aceleração do elevador. Passa esse termo para o outro lado, vai aparecer um sinal menos, né? E aí você só escreve aqui a aceleração do W que nós acabamos de encontrar, é isso. E vejo que a aceleração do elevador é negativa, porque ele está subindo, como o exercício definia. Tá? Então, nós encontramos a aceleração do elevador. E se eu aplicar nessa outra equação essa aceleração do elevador, eu acho a aceleração do cabo. Então, a aceleração do cabo, passa esse termo para lá, vai ficar negativo, menos 2AE. Então, vai ter esse menos, que vai multiplicar esse menos do AE. Tá? Menos com menos dá mais. Tá? Então, vai ficar mais 0,025 metros por segundo ao quadrado. Como deu positivo, o cabo ele vai descer, ele está a favor do eixo. Tá? Então, isso resume as respostas dos itens A e B da questão, né? Que era o que o problema perguntava. Ainda tem mais um item, que é qual a velocidade do elevador após 6 segundos. Então, o motor começa a funcionar, né? O elevador ele vai acelerar, tá? A partir do repouso, né? Nessa taxa aqui, e depois de 6 segundos, qual a velocidade que ele vai alcançar? Então, é muito simples isso, ele vai começar do zero. Então, eu uso a equação horária da velocidade para o elevador. Né? Então, V igual a V0 mais AT para o elevador. Né? Então, o elevador vai começar com velocidade zero, vai ter essa aceleração, e eu quero saber com qual velocidade ele vai alcançar depois de 6 segundos. Tá? Então, só colocar os números aqui. Então, V0 é 0. A aceleração é essa que nós encontramos agora há pouco e o tempo é 6. Então, fazendo isso, nós vamos ver que a velocidade está negativa, significa que o elevador sobe a 0,075 metros por segundo, a favor do eixo. Tá? Então, isso resume a resposta do item C. Então, resolvemos esse problema. Então, é um problema um pouquinho mais complicado. Depois, se possível, antes da prova, né, se nós conseguimos sair da quarentena e voltar para a aula, eu pretendo fazer outros, mas pelo menos mais 2 problemas aí para vocês fixarem bem essa parte. Tá?
Na semana que vem eu vou passar um exercício para vocês fazerem e me enviarem a solução, né? Vocês vão me enviar por e-mail mesmo a solução e vai valer com uma nota de exercício esse problema. Vai ser sobre polias. Tá? Então depois eu vou passar para vocês o problema, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham nessa aula aí, vocês podem me mandar uma mensagem perguntando, né, a respeito, ou pessoalmente depois se as aulas voltarem, né? Como eu falei, para fazer essas aulas eu tenho bastante trabalho para fazer. Vocês viram aí que para fazer todas essas animações dá muito trabalho. Eu levei para fazer essa apresentação em 2, 3 dias para fazer, né? Então peço que vocês tenham paciência nessa época aí para que vocês tenham também uma aula de qualidade, né? Não adianta eu ir lá para o Teams e ficar só falando na frente da câmera, ver meu rosto lá não vai adiantar nada, tá? Então eu vou fechar aqui essa aula e o próximo tópico que nós vamos ver vai ser movimento curvilíneo. Então é a próxima aula que eu vou preparar, provavelmente vai ficar pronto aí lá por quinta-feira da semana que vem, tá? Que eu vou demorar um certo tempo para fazer, tá? Então, qualquer dúvida aí, vocês me mandam mensagem. Então, vocês podem assistir essa aula até lá na semana que vem, né? Vocês vão poder assistir em qualquer instante, aí não tem um horário fixo. E a frequência eu vou colocando aí conforme vocês forem me mandando aí os exercícios. Então, na semana que vem eu vou passar um exercício para vocês, né? Um exercício sobre polias. Então, estudem essa aula, né? E aprendam essa aula, e aí eu vou passar o exercício, né, bem parecido com isso que eu fiz aqui, não vai ser muito diferente, e vocês me mandam a solução aí por e-mail, né, e é isso, ok? Qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço.